Para começar o vídeo, eu vou aqui colocar um texto de Marcos, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 14. Esse texto é muito conhecido, eu já li ele outras vezes, também em outros vídeos a respeito de outros temas, mas este texto é exatamente a interpretação do Apocalipse 11. Prestem atenção. Os sumos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus Cristo para condenar à morte, mas não o achavam. Muitos diziam falsos testemunhos contra ele, mas seus depoimentos não concordavam. Levantaram-se então alguns e deram esse falso testemunho contra ele, dizendo: Ouvimo-lo dizer: Eu destruirei este templo, o templo de Jerusalém, tá? Feito por mãos de homens, né? Aqui está falando do templo material, e em 3 dias edificarei outro que não será feito por mãos de homens. Eu vou até grifar, né, as palavras, né, daqueles que deram o falso testemunho, mas também todo mundo sabe que Jesus Cristo realmente pregou isso aqui. Eu vou grifar, isso aqui é muito importante. Isso aqui é a chave da interpretação do Apocalipse 11. Prestem atenção. Eu destruirei este templo, feito por mãos de homens. E em 3 dias edificarei outro, que não será feito por mãos de homens. Mas nesse ponto, continuando o texto, mas neste ponto eram coerentes os seus testemunhos. O sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus: Não respondes nada? O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. Ele responde: Eu sou, porque ele era Deus, né? Quando Deus se apresenta a Moisés, ele usa esse termo, eu sou. E aí Jesus Cristo diz: E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Então está ligado a vinda do Filho do Homem, olha só, essa vinda do Filho do Homem, com a destruição do Templo de Jerusalém e a edificação de um outro templo. Isso é importante, a edificação do outro templo, que não seria feito por mãos de homens. Para confirmar esta narrativa, né, você vai pegar lá no João capítulo 2, versículos do 18 ao 21. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. E vem aqui a resposta. Mas ele falava do templo que era o seu corpo. Olha só, que Jesus Cristo pregava que aquele templo material iria ser destruído e um outro templo, né? E este templo, que não era físico nem material, iria ser reconstruído, erguido. E esse templo seria o seu corpo. Por que ele falava isso? Sendo que ele ressuscitou antes da destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, né? Depois da sua morte e crucificação. Por que, por que ele falava isso? Porque templo, a igreja, é o corpo místico de Cristo. Este seria o outro templo a ser reconstruído, né? O seu próprio corpo seria a própria igreja que tomaria lugar do templo físico de Jerusalém. Você vai ver isso em vários textos. Né? Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, dizendo: Ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo que é a igreja. Você vai ver lá em Colossenses 1, 24, o que falta às tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Você vai ver em Éfeso, né? Em Efésios, na verdade. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23, e constituir chefe supremo da igreja, que é o seu corpo. Você vai ver também aqui
Em Efésios, no capítulo 4, versículos 11 e 12, você vai ver São Paulo escrevendo: a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Você vai ver também em Efésios, Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador, e também em Efésios, no capítulo 5, versículo 29, como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. O que acontece? Existia um templo físico, o templo de Jerusalém, né? Aquele templo material. Esse templo seria derrubado e daria espaço agora para um outro templo. E aí seria o que? A igreja, que era constituída no corpo místico de Cristo. Não era nada físico nem material. Então Jesus Cristo usa a sua própria ressurreição para mostrar, né, ali que a destruição do templo e o nascimento da igreja, né, seria como a sua morte e ressurreição. Do mesmo jeito que morreu, Cristo morreu e ressuscitou depois de 3 dias, seria assim com o templo de Jerusalém. Ele iria ser derrubado e ali daria espaço para um outro templo, que era a igreja cristã, que nada mais é o corpo místico de Cristo. Tá ok? Sabendo disso, né, e que a igreja é o corpo místico de Cristo, e a igreja e o corpo místico de Cristo iria tomar o espaço do templo de Jerusalém, chegamos agora no Apocalipse, no capítulo 11, versículos do 1 ao 14. Agora eu vou mostrar o que João escreveu, e tudo tem a ver com aquele texto do Evangelho de São Marcos, no capítulo 14. Preste atenção. Esse texto aqui fala exatamente do Templo de Jerusalém. Tá? Foi-me dado uma vara semelhante a uma vara de agrimensor, né? Uma vara que fazia aquela medida. E disseram-me: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. O átrio de fora do templo, porém, deixa-o de lado e não o meça. Foi dado aos gentios, que hão de calcar os pés aos pés da cidade santa por 42 meses. Muitas pessoas, aqui eu vou até grifar aqui, mede o templo de Deus. Muitos protestantes dizem que este templo é o templo celestial e não, é o templo de Jerusalém. Tanto que ele está colocando aqui, que o átrio do lado de fora foi deixado de lado para que os gentios, os pagãos, pisassem, né, do lado de fora, ok? Então estava falando exatamente do templo de Jerusalém. E agora vem toda aquela parte teórica e também, né, aquela parte alegórica do texto. Mas incumbirei as minhas 2 testemunhas, vestidas de saco, de profetizarem por 1260 dias. São eles as 2 oliveiras e os 2 candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. Presta atenção nesse termo candelabros, tá? E oliveiras, tá ok? As pessoas se confundem aqui, principalmente os protestantes, falam das 2 testemunhas como se fossem pessoas mesmos. Não, cara, aqui é uma forma alegórica, tá? O que significa candelabro e a oliveira? Eu vou mostrar um pouco mais para frente o significado. Significa templo. Quando São João está se referindo às 2 testemunhas, que são, né? Elas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros, está falando exatamente do templo de Jerusalém, tá? Que tem total significado um com o outro. Tá? E aí diz assim: se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre que assim seja morto. Esses homens têm o poder de fechar o céu
para que não caia chuva durante os dias de sua profecia. Tem o poder sobre as águas para transformá-las em sangue e de ferir a terra, sempre que quiserem, com toda a sorte de flagelos. Aqui é importante, porque ele fala de dois homens. O que acontece? Porque ele dá uma referência, São João dá uma referência a quem são esses homens, essas testemunhas. Tá? Ele está falando sobre Moisés e Elias. Moisés, que transformou a água em sangue, e Elias também, que fechou o céu para que não chovesse. Por que ele usa isso como testemunha? Né? Ou usa Moisés e Elias como as testemunhas. Por que São João faz isso? Porque ele está falando daquilo que mantinha o templo de Jerusalém, que era a lei e os profetas. A lei, que simbolizava a lei? Moisés. O que simbolizava os profetas? Elias. Isso mantinha o templo de Jerusalém, a lei e os profetas. Por isso que ele usa de uma forma alegórica, tá? Num sentido totalmente figurado, que as duas oliveiras eram Moisés e Elias. Por quê? Porque o templo de Jerusalém se sustentava, né, na lei mosaica e na lei dos profetas, tá? Tudo bem, aqui é uma questão muito interpretativa. Lógico que os protestantes irão dizer que eu estou louco, que eu não estou falando nada com nada, que aqui são duas pessoas, né? Mas eu vou mostrar isso mais para frente, tá? Continuando o texto, diz assim: mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Presta atenção que ele está falando aqui exatamente, continuando, né, o texto fala das duas testemunhas. Está falando que a fera, né, iria fazer guerra e iria vencer. Correto? Quem venceria a guerra? A fera, a besta do Apocalipse. Tá? E os seus cadáveres, né, ficariam ali na rua da grande cidade, que espiritualmente se chamava Sodoma, Egito, e onde também o seu Senhor foi crucificado. Essa cidade é a cidade de Jerusalém, não tem outra cidade, é a cidade de Jerusalém. E a fera que sobe do abismo, que venceu, foi nada mais, nada menos que o Império Romano. Né? Como eu já expliquei, o que é a besta? A besta é constituída por um homem, chamado César Nero, e um sistema político de 7 reinados. Esse sistema político que derrubou o Templo de Jerusalém, ok? As duas testemunhas ali simbolizam o Templo de Jerusalém, são os dois candelabros, né? As duas oliveiras e os dois candelabros ali. As duas testemunhas simbolizam exatamente o Templo de Jerusalém. Quando fala que a fera venceu e a fera matou, né, as duas testemunhas, está falando exatamente do Império Romano destruindo o Templo de Jerusalém. Tanto é verdade que o texto começa falando sobre o Templo de Jerusalém. Olha lá, foi-me dado uma vara semelhante a uma vara de agrimensor, né? E disseram-me: levanta-te e mede o templo de Deus. Tá? Que o texto já se refere sobre o templo de Jerusalém. E aí ele começa a trazer aquele simbolismo, aquela alegoria a respeito das duas testemunhas que simbolizam o templo, o candelabro, né, os dois candelabros e as duas oliveiras. E aí ele vai falar, continuando o texto, vai falar exatamente ali, a fera, que é a besta do Apocalipse, que iria destruir o templo de Jerusalém, mostrando de uma forma alegórica aqui o assassinato dessas duas testemunhas, né? E que isso seria em Jerusalém. E aqui, continuando o texto, agora vai entrar no texto do Evangelho de São Marcos. Né? Aqui nós estamos vendo a destruição do templo de Jerusalém. Né? A destruição do templo. E o que vai acontecer depois?
Depois de 3 dias, olha o texto, olha aqui o texto ali de Jesus Cristo. Depois de 3 dias, o que Jesus Cristo fala lá no Evangelho de São Marcos? Prestem atenção. Vamos voltar lá no Evangelho de São Marcos. Eu destruirei este templo feito por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, que não será feito por mãos de homens. Prestem atenção no 3 dias. 3 dias. É a mesma coisa que está escrito no Apocalipse, no capítulo 11, onde São João fala sobre o templo de Jerusalém, está aqui, vai falando sobre o templo de Jerusalém, vem toda aquela alegoria sobre as testemunhas, os candelabros e as oliveiras, né, formando o templo, mostra de uma forma simbólica a destruição, né, do templo de Jerusalém, que foi derrubado mediante a invasão romana, ali no reinado de Vespasiano, quando o general Tito, né, invade Jerusalém, e mostra aqui o que? O clamor por justiça. Aqueles habitantes que clamavam por justiça. Né? Clamavam exatamente, né, por todo o sangue derramado ali em Jerusalém. E aí vai falar exatamente o texto do Evangelho de São Marcos. Mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. E aqui ainda continua explicando, tá? Quando fala sobre as duas testemunhas, está falando exatamente sobre o templo de Jerusalém. O templo é formado nesse sentido, duas testemunhas, os candelabros, né? E também as oliveiras. E aí diz, depois de 3 dias e meio, um vento de vida, né, um sopro de vida, vindo de Deus, os penetrou, puseram-se de pé, e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Exatamente ali mostra o quê? A igreja, a destruição daquele templo físico, a destruição do templo de Jerusalém, e tomando lugar o quê? A igreja, a expansão da igreja. Olha só, né? A expansão da igreja, dos cristãos, tomando o lugar daquilo que era o judaísmo e daquilo que era o templo de Jerusalém, o templo físico. Tá? E aí eles dizem, olha só que, né, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou, né, que Jesus Cristo diz, derrubarei este templo, e eu ressuscitarei, e eu o reconstruirei em 3 dias. E falava do seu corpo físico, que é a igreja, o corpo místico de Cristo. Tá, ok? E ele fala exatamente dos 3 dias, mostrando de uma forma simbólica aqui que também a igreja em 3 dias iria tomar o lugar do templo de Jerusalém. E como eu falei, o texto começa no literal, falando exatamente do templo de Jerusalém, e depois trazendo o simbolismo das duas testemunhas, né, das duas oliveiras, dos dois candelabros, que significam exatamente a lei e os profetas, né, aquilo que sustentava o templo de Jerusalém. Quando o texto diz, né, o templo caiu, né, caíram as duas testemunhas, foi derrubado o templo. Caíram, né, a lei e os profetas. E caiu tudo que sustentava o templo de Jerusalém. Mas de onde você tirou essa ideia, Cristiano, que candelabro significa, né, o templo de Jerusalém, outra coisa? Prestem atenção no texto de Zacarias. Zacarias no capítulo 4, versículos do 1 ao 14. E o anjo voltou e despertou-me, como a um homem a quem tiram um sono, e perguntou-me, que vês? Vejo um candelabro de ouro. Respondi, que tem um reservatório no alto, 7 lâmpadas em redor e ainda 7 bicos para as lâmpadas colocadas em cima do candelabro. Junto deste, 2 oliveiras, olha só, 2 oliveiras, colocadas de um e outro lado do reservatório. Por que fala das oliveiras, gente? Naquela época, se usava o óleo de oliva, né, da oliveira, para acender o candelabro. Tá? Então, o candelabro, ele usava este óleo para que fosse aceso. Continuando, o texto diz assim, que significam as 2 oliveiras que estão
de um lado, de um e outro lado do candelabro. E interroguei, né, de novo, o que significam esses dois ramos de oliveira, que deixam correr o ouro por dois tubos de ouro. E aí, né, o texto diz: Não sabes o que isto significa? Não, meu senhor. Ele explicou: São os dois ungidos do Senhor, que assistem diante do Senhor de toda a terra. Desde o Antigo Testamento, se tem esse simbolismo das duas oliveiras, do candelabro e das duas testemunhas. Mas onde no texto diz que isso significa o templo de Jerusalém? Esse texto de Zacarias 4 narra exatamente a reconstrução do templo depois do exílio babilônico. Lá nos versículos 8 e 9, a palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Então, o texto, lá no capítulo 4, está falando exatamente da reconstrução do templo de Jerusalém. Né? Suas mãos levarão a bom termo a sua construção. Assim saberá que fui enviado a vós pelo Senhor dos Exércitos. Está aqui. Zacarias e Malaquias, né, foram os dois profetas depois, né, do exílio babilônico, e Zacarias e Malaquias profetizaram ali a reconstrução do templo de Jerusalém por Zorobabel. E o texto do capítulo 4 estava se referindo à reconstrução desse templo, a reconstrução do templo de Jerusalém, usando todo o simbolismo, o mesmo simbolismo que São João usou na destruição desse templo, que são as duas testemunhas, os candelabros e as oliveiras. O mesmo simbolismo lá no Antigo Testamento para a reconstrução do templo de Jerusalém, está aqui de novo, vou ler. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Suas mãos levarão a bom termo a sua construção. Falando aqui a respeito da reconstrução do Templo de Jerusalém, e o mesmo texto usando todos, né, todos os termos, todo o simbolismo, toda a alegoria que São João usou já na destruição do Templo de Jerusalém. Até coloquei uma foto aqui, uma imagem. Como seria isso aqui? Olha, os candelabros, né? As oliveiras, que o óleo da oliveira é o que sustenta ali a luz, e aqui o templo. O templo sempre vai estar. O templo, aqui está mostrando aqui o templo como se fosse um templo celestial, mas não, o texto traz o templo de Jerusalém, o templo material. E o templo sempre aqui sendo sustentado pelas as duas testemunhas, Moisés e Elias, que na verdade simbolizam, né, a lei e os profetas, e os dois candelabros e as duas oliveiras. Sempre vai ter esse simbolismo quando se refere ao templo de Jerusalém. E o mais importante, que Jesus Cristo ele fala, né? Eu irei derrubar este templo, em 3 dias eu reconstruirei, né, um outro que não vai ser feito por mãos de homens, né, e eu reconstruirei em 3 dias. E o texto lá fala exatamente, o texto ali no Apocalipse 11, dessa reconstrução em 3 dias, que seria exatamente a ressurreição ali das duas testemunhas. E é importante que o Apocalipse também trata a igreja como candelabro. Olha só que impressionante. Lá no Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 20, ele vai falar sobre o simbolismo dos 7 candelabros, dos 7 anjos, e São João vai dizer que a igreja também era simbolizada por candelabros. Olha só. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha aqui, usando também o mesmo termo para igreja. Exatamente, porque se destrói
aquele antigo templo e se reconstrói um novo templo, que agora não é mais físico, é um templo espiritual, o corpo místico de Cristo, que também é simbolizado pelo candelabro. É um simbolismo total das duas testemunhas, os dois candelabros e as duas oliveiras que simbolizavam exatamente o templo de Jerusalém. Ou seja, quando o templo foi destruído, né, na simbologia ali, na alegoria, foi a mesma coisa das duas testemunhas, né, que simbolizavam o templo, o assassinato dessas duas testemunhas. Por isso que o texto fala, trata todo momento como duas testemunhas, pessoas que foram assassinadas, né, e pessoas que ressuscitaram. Tanto que fala lá embaixo, lá, tá, depois de 3 dias ressuscitaram, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Está falando exatamente ali agora do nascimento da igreja. Não exatamente do nascimento, porque a igreja já existia, mas sim a substituição, né? O fim ali daquela era, o fim da era do templo, do judaísmo, né? E a substituição pela igreja, pelos cristãos, pelo Novo Testamento, tá ok? Desde já agradeço todos que deram like, se inscreveram no canal, quem contribuiu com o Apoia-se, quem vai contribuir com o meu Apoia-se, eu agradeço da mesma forma. Quem não contribuiu, também eu agradeço, tá ok? E, enfim, mais uma vez eu peço, divulguem o meu canal, divulguem os canais católicos. Isso não é exatamente para o canal, é para a Santa Igreja, ok? Paz e bem a todos, amém.